Daremos agora continuidade ao estudo do capítulo 13 de Apocalipse, a terceira mensagem. Na primeira mensagem e na segunda mensagem, nós vemos que o papado em 538 ascendeu em poder, mas em 1798 caiu nas mãos de Napoleão e recebeu simbolicamente uma ferida mortal. Mas a profecia do verso 3, capítulo 13, o verso 3, a última parte, diz que essa ferida mortal será restaurada, será curada. E isso ainda está para o futuro. Isso quer dizer que o papado será restaurado. Não esse papado que existe agora, pacífico, mas um papado perseguidor, um papado controlador, um papado, aquele papado que mata e que tortura. Ele está de volta. Um poder mundial dominado ou controlado por um homem, o mais poderoso homem da história. Vamos dar continuidade ao estudo, capítulo 13 de Apocalipse. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, obrigado, meu Pai, pela chuva que está caindo. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudar a Tua Santa Palavra. Nos concede agora a unção do Teu Santo Espírito. Nos concede, Senhor, agora a sabedoria dos céus para entender o real sentido da Tua Santa Palavra. Te pedimos e te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu chamo a atenção de vocês para o verso 11. Apocalipse 13 e o verso 11. Do verso 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vamos analisar esse verso 11. Essa outra potência aqui, simbolizada pela besta de 2 chifres, não deveria surgir do meio das águas, isto é, do meio dos povos, das multidões, das nações de várias línguas. Não, mas deveria surgir da terra. Se água é símbolo de multidões e nações, terra, que é o contrário de água, um local que não tem água, é símbolo de um lugar ou um local despovoado. E isso aponta exatamente para a potência americana, os Estados Unidos da América. Houve uma época em que os cristãos foram terrivelmente perseguidos pelo poder papal e saiu de nação a nação, sendo perseguido, refugiando-se num lugar, e quando chegava lá, o decreto papal de alta exterminação já estava naquele local, já estava em vigor, né? E eles andavam de nação a nação dentro da Europa, até quando eles pegaram um navio e foram em busca de uma terra onde eles poderiam adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. E eles se depararam com a terra americana. Quem lançou o alicerce da Constituição americana foram crentes que haviam sido, perseguidos pelo poder papal. Então eles lançaram os fundamentos da Constituição baseado em 2 grandes princípios: liberdade civil e liberdade religiosa, apontada ou simbolizada pelos 2 chifres parecendo cordeiro, chifres de cordeiro, certo? E os Estados Unidos, por ser o berço da religião moderna, tem crescido, esplendidamente. Deus tem abençoado ricamente essa nação defensora da liberdade religiosa. Só que a última parte do verso 11 diz que tudo isso vai mudar. Essa nação que hoje é protetora dos princípios éticos da liberdade vai falar como dragão. O dragão aqui é Satanás no comando da religião pagã através de Roma pagã. Ou seja, assim como Roma pagã e Roma cristã perseguiu o povo de Deus, os Estados Unidos vai se entregar a esse poder para perseguir também o povo de Deus. Se ela é a maior potência, então a coisa vai ficar preta para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus nessa terra. Agora eu chamo a atenção de vocês para o verso 12. O verso 12 diz assim:
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aqui está revelando que os Estados Unidos, em algum ponto da história humana, quando ele começar a falar como dragão, e para ele falar como dragão e fazer, né, o que está escrito aqui, exercer a autoridade suprema do papado ou do Papa, ele terá que repudiar todos os princípios que fizeram dela, da nação americana, uma nação defensora da liberdade religiosa. Ela tem que repudiar, ela tem que adulterar todos os princípios. Tem que quebrar a base e tirar essa base que foi alicerçada em dois grandes princípios, liberdade civil e liberdade religiosa. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o maior dentro de uma empresa? O dono ou o gerente? O gerente manda até certo ponto na empresa, se utilizando da autoridade que o dono lhe dá. Quem é maior? Não é o dono? Agora deixa eu ler de novo a passagem. A primeira parte do verso 12. Aqui diz que os Estados Unidos, olha a passagem, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. A primeira besta é o poder papal restaurado na sua presença. Os Estados Unidos aqui não é apresentado como uma superpotência perseguindo, maltratando e mandando, não. Aqui ele é apresentado os Estados Unidos se entregando à vontade do mais poderoso Papa da história, ou do poder papal. Estados Unidos, eles exercerão a autoridade, toda a autoridade da primeira besta. É profecia que está revelando algo especial para nós. E a última parte do verso 12 diz assim, ó: faz com que a terra e os seus habitantes adore a primeira besta. Que besta? Cuja ferida mortal fora curada. Quando é que os Estados Unidos vai deixar os seus princípios que fizeram dela uma nação defensora da religião, da liberdade religiosa, e propagar as medidas do papado? Quando isso vai acontecer? Quando o papado for restaurado. Aí essa nação, para prestar homenagem ao grande poder supremo, falará como dragão. Meu irmão, o terror está chegando. Acorda. Não é tempo de ficar em casa quando as nossas igrejas estão fechadas, no pé de uma TV ou com seu celular diabólico nas suas mãos. Já é tempo de acordar. O terror está chegando. Vai bater em breve nas nossas portas. Agora eu chamo a atenção de vocês para algo extraordinário, uma revelação esplendidamente gigantesca que se encontra no verso 13 e principalmente no verso 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. O verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra. Através de quê? Ou por causa de quê? Por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta. Você lembra de Moisés? Moisés executava tudo diante da presença invisível de Deus. E a besta será um Deus. E você sabe que todo Deus tem profetas. O Deus verdadeiro tem profetas? Tem. Teve no passado e vai ter agora nos últimos momentos da história deste mundo. E os falsos deuses têm profeta? Tem. Baal, por exemplo, era um falso deus.
adorado por várias nações e principalmente foi adorado pelo povo de Deus nos tempos de Elias e nos tempos anteriores e posteriores ao profeta Elias. E ele tinha seus profetas, 450. A deusa Astarote, era uma deusa, tinha profetas, 400 profetas, e assim sucessivamente. Todo Deus é adorado e todo Deus tem seus profetas, certo? E aqui está revelando um período crítico que terá nesses últimos momentos da história da Terra. Por que? Eu lhe faço uma pergunta. Porque diante de todos os estupendos milagres que Satanás vai operar nesses últimos dias, usando todo o seu poder para enganar a humanidade, e como Cristo disse, para enganar, se possível, os próprios escolhidos, porque, essa é a minha pergunta, a profecia aplica ou estabelece aqui exatamente um milagre operado por Elias. Analisa, deixa o Espírito de Deus controlar a tua mente, te guiar na verdade. O verso 13 revela algo extraordinário, revela um período crítico na história. Também opera grandes sinais, muitos sinais, mas ele pega exatamente aquele projetado, praticado, realizado pelo profeta Elias. Ele diz, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E isso nos leva para 3 episódios, aliás, 2 episódios. E eu quero falar aqui para vocês rapidamente em 1 Reis, capítulo 18, né, a partir do verso 36. Elias estava sobre o Monte Carmelo. Durante todo o período do dia, 450 profetas demoníacos se havia se retalhado e pedindo ao Deus Baal que respondesse com fogo. Ali estava o sacrifício, mas nada aconteceu. Aí o verso 16 diz que o verso 36 do capítulo 18 de 1 Reis diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, começou a orar ao Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de Israel. E isso diante de milhares de Israel ali, tanto o exército, o próprio rei Acabe, só não estava Jezabel, que era demoníaca mesmo, mas todo Israel estava ali no pé do Monte Carmelo, ouvindo a oração do profeta. E ele diz, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou seu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ali estava uma cerimônia. Elias, sozinho, como adorador de Deus, contra 450 falsos profetas que havia implantado no reino de Israel um culto a um falso Deus chamado Baal. E ele ora, e fogo cai do céu. Sabe quem estava ali, observando atentamente os acontecimentos? Satanás. Satanás estava ali. E veja o que aconteceu, veja o que o povo fez quando o fogo desceu do céu. Está logo em seguida no verso 38. Então, aliás, deixa eu ler o 38 e o 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu, ali, tudo. E o verso 39. O que vendo todo o povo
caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus! Está um ponto de exclamação. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Satanás observando tudo. E nesses últimos dias, ele vai se utilizar disso para enganar a humanidade. Você sabe por quê? Porque ele viu que quando o povo observou o fogo caindo do céu, todo mundo se prostrou e adorou o verdadeiro Deus. Aqui está uma era de um falso profeta Elias. Ele vai fazer descer fogo do céu. Ah, mas lá diz que é a nação americana. Gente, todo americano faz parte da nação americana. O que está dizendo que o profeta que vai fazer descer fogo da besta, o principal, o braço direito da besta, que também será um oitavo rei, o oitavo, ele terá poder de fazer fogo descer do céu. Esse aqui é o líder, é o profeta líder que comandará todos os profetas falsos, pois o próprio Cristo, prevendo e olhando para o futuro e prevendo esse período, ele revelou: surgirá falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Aqui no Apocalipse não fala grandes sinais? Grandes sinais, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Muitos falsos profetas, comandado por um profeta Elias falso. E para você ver, ter uma ideia, você vai lá um pouco para frente, para 2 Reis, capítulo 1, e o versículo 9 em diante. Veja aqui a segunda e a terceira vez em que Elias faz descer fogo do céu. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Elias fazendo fogo descer do céu pela segunda vez. Aí tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Agora eu faço uma pergunta, voltando lá para Apocalipse capítulo 3. Eu faço uma pergunta para vocês. Quando a besta, um Deus na terra, o último Papa será um Deus na terra, quando ele, através dos seus profetas, ou quando os falsos profetas fazer descer fogo do céu em nome desse Deus falso, um Deus vivo. Por que eu estou dizendo Deus vivo? Porque o único Deus vivo é o nosso Senhor. É porque todos os deuses da antiguidade, adorados pelo povo de Deus e por outras nações, eram deuses mortos. Homens que haviam sido alguma coisa no passado, morreram e agora passaram a ser adorados. Eles faziam uma estátua daquele indivíduo, no caso Baal, o Deus Sol e Astarote e outros deuses, e eles adoravam. Eram deuses mortos, eles faziam de pau, se tivesse muito dinheiro, faziam de ouro, de prata, e adoravam aqueles deuses. O último Deus agora que vai dominar as nações do mundo, que é chamado de Anticristo, é chamado também Assolador, também é chamado por Paulo como o Iníquo, ele será um Deus vivo. É um homem vivo de carne e osso querendo ser Deus. E os seus profetas em nome dele vai fazer descer fogo do céu para enganar a humanidade. Agora eu faço uma pergunta. Quando a humanidade vê um homem dizer assim: desça fogo do céu, em nome do Deus fulano de tal, e descer fogo do céu, o que as pessoas vão fazer?
O que as pessoas fizeram quando Elias disse, Senhor, responde, e fogo desceu do céu? Todo mundo se prostrou e adorou ao Senhor. Então aqui está centralizado no verso 13, no verso 14 do capítulo 13 de Apocalipse, uma era, a era do falso profeta Elias. Agora, irmão Daniel, você está falando aí profeta? Aonde é que está escrito aqui que é um profeta? Porque eu não estou falando, aqui dá a entender que é os Estados Unidos. Apocalipse capítulo 19. Vamos lá. Capítulo 19 de Apocalipse. E o verso 20. É a mesma passagem. Vamos dar uma olhada aqui. 19 e 20 diz assim. Mas a besta foi aprisionada. Isso no finalzinho do grande conflito. E com ela, o falso profeta. A besta que será aprisionada é um Deus. Apocalipse 13 e 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Tudo aquilo que é adorado é um ídolo, é um Deus. E aqui diz que ele tem um falso profeta que executa os sinais diante dela. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu, enganou, conquistou aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. O falso profeta. Se você comparar essa passagem com Apocalipse 13 e principalmente com o verso 14, é a mesma passagem. É o falso profeta que vai fazer, quer ver, vamos ler lá o 13, capítulo 13 e o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. E aqui no verso 19 e 20, depois fala da besta aprisionada e com ele o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E se você ler o capítulo 14, capítulo 13, aí eu ler o 15, o 16 e o 17, está o decreto dominical, a imagem da besta, e está também o sinal da besta. Falso profeta, profeta Elias. Agora deixa eu lhe chamar a atenção. 22 minutos, meu celular, quando chega no 30 e 35, ele fecha, eu não quero nem saber. Eu quero lhe chamar a atenção o seguinte. A pessoa que falsifica alguma coisa, essa pessoa tem a capacidade de falsificar algo que não existe? Não, né? A pessoa que falsifica dinheiro, ele falsifica a nota de 100 porque existe uma nota de 100. Se Satanás vai falsificar aqui o profeta Elias, se ele vai fazer aparecer um homem fazendo descer fogo do céu, é porque existirá nesse tempo o verdadeiro profeta Elias. O que eu quero dizer é que o Apocalipse está revelando um tempo crítico na história, o tempo do profeta Elias. Em outras palavras, o tempo do profeta Elias vai retornar nesses últimos dias. E aqui está revelado algo extraordinário. Satanás vai enganar a humanidade com falsos milagres, com falsos sinais. E se você vai para 2 Tessalonicenses, melhor, vamos para Daniel. Aí nós vamos lá para 2 Tessalonicenses e você vai perceber como Paulo interpretou ou explicou a passagem de Daniel. Daniel capítulo 9 ou 11?
Deixa me ver aqui. Daniel. Deixa me ver aqui o capítulo 9. Aliás, capítulo 11 de Daniel. Apocalipse, capítulo 17 e o verso 11, diz que a besta será um rei, o 8º. Tem muita gente aí mentindo e sendo usado pelo inimigo, está dizendo que é um reino. A besta do verso 11 de Apocalipse 17 é um rei. Lá está dizendo, o próprio anjo disse, ela também é um rei, o 8º. Por que ele usa a palavra também? Porque a besta que era e não é, que é o poder papal restaurado, é um reino, no verso 8. Mas também é um rei, aquele que controla esse poder. Como vai ser só 3 anos e meio, não pode ter vários homens, só um. E o próprio Paulo disse que quem vai matar ele é Jesus Cristo. Então, eu quero falar aqui a última parte do capítulo 11, que fala do poder papal restaurado. E você vai ver como Paulo explica essa passagem. Aqui, capítulo 11 de Daniel, e o verso 36, diz assim: este rei fará segundo a sua vontade. Que rei? O 8º, falado no Apocalipse. Por que chama o 8º? Porque é uma procedência de 7 reis que não receberam e que não, dominaram o mundo, que não perseguiram. Ele é o 8º. E aqui diz, o próprio anjo Gabriel, que deu as revelações a João, falou essas palavras 600 anos antes a Daniel. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Por quê? Porque ele será um Deus. Aqui diz, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, blasfêmia, palavras ociosas, como fala lá Daniel 7, blasfêmia e arrogância, como fala Apocalipse 13. Falará contra Deus coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Por quê? Porque será um papa. Nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Paulo, explicando tudo isso, diz que ele vai se opor contra tudo que se chama Deus, a ponto de sentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. Por quê? Porque eles serão Deus. E aqui continua. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Que Deus é esse? Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Agora veja o verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Nas conquistas ele vai ascender em poder. E quem vai auxiliar ele é um Deus estranho. Me perdoe. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, dá o nome desse Deus estranho, que vai ajudar o 8º rei, a besta restaurada, tanto poder como homem, ascender em poder. Quem vai ajudar ele? É um Deus estranho. E o apóstolo Paulo dá o nome dele. Vamos analisar aqui. E ele diz que quem vai matar esse rei, porque lá em Daniel fala que este rei será tal. Quem vai matar ele é o próprio Senhor Jesus. Eu não estou encontrando aqui 2 Tessalonicenses. Encontrei. O próprio Senhor Jesus. E veja como é o nome, como a profecia de Paulo dá o nome a esse Deus estranho que ajudará
o oitavo rei reconquistar o seu poder, um poder perdido em 1798, quando o papado caiu nas garras ferinas de Napoleão. Aqui diz assim, ó, o verso 9, capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, e o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Aí, lembra de Apocalipse, capítulo 13, o verso 13 e 14, fala dos grandes sinais, e aqui diz: segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então o anjo Gabriel diz que com o auxílio de um Deus estranho, esse rei que terá sob como seu comando o poder papal supremo restaurado, ele vai agir contra grandes fortalezas, fazer suas conquistas, conquistar os reis para lutar contra o Cordeiro na última batalha deste mundo. E aqui diz que é Satanás. O nome desse Deus estranho é Satanás. Quem vai matar o iníquo? Quem vai matar o iníquo? Aí no verso 8, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, e explicando aos irmãos o que Gabriel falou na última parte do capítulo 11, ele diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele vai viver até Jesus voltar. É por isso que Apocalipse, capítulo 17, o verso 8, diz que a besta vai para a perdição. E o verso 11 diz: e a besta que era e não é também o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. E aqui, quer ver? Veja aqui que tem a palavra destruir. Ó, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Certo? São revelações que a Bíblia Sagrada faz a cada um de nós. O poder que é restaurado na última parte do verso 3 do capítulo 13, ele passa por todo o capítulo. A maior parte do Apocalipse é falando da besta restaurada. A maior parte do Apocalipse é falando da besta restaurada. Se você analisar, você vai perceber isso. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 17, capítulo 19, o 20. Lá no 20, verso 10, né? Diz que Satanás será lançado no lago do fogo, onde se encontra não só a besta, mas também o falso profeta. Se Satanás é um ser pessoal e vai ser lançado no fogo, então a besta também é um ser pessoal e o falso profeta é um ser pessoal. Alguém diz assim: não, mas o falso profeta representa os Estados Unidos da América, porque ali, aonde é que está escrito na Bíblia Sagrada que um profeta representa a nação? Aonde está escrito? Não existe escrito. E nós vamos ler a última passagem agora, e para nós ver como a besta do tempo do fim é um homem. Um homem que tem um nome e seu nome dá 666. Mas não é essa passagem que eu vou mostrar para vocês. É Apocalipse capítulo 16 e o verso 10. Capítulo 16, o verso 10. É uma revelação extraordinária. Olha o que diz aqui, ó. Derramou o quinto anjo a sua
taça sobre o trono da besta. A besta tem um trono, né? Ah, não, mas isso aí pode ser simbólico, porque lá diz que Satanás deu o trono, e na realidade não foi um trono, foi um lugar e tal. Mas olha, a revelação continua, aí não tem para onde a gente correr. Aqui diz assim, ó, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Então, a besta tem um trono e tem um reino. Se a besta é um reino, como um reino pode ter um reino? A besta é um rei que tem um trono e tem um reino. É a revelação. Não podemos ir contra a revelação de Deus. A besta tem um trono cujo reino vai se tornar, num certo momento da história dele, quando as pragas estiverem descendo, vai se tornar em trevas. Vocês lembram dos 3 dias de trevas lá, nas pragas descendo sobre o Egito? Pois é, vai se cumprir novamente. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Ó, só não vai adorar a besta aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida. Amém.